Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja envolvendo os nossos corações nesta tarde maravilhosa de confraternização. Confraternizar faz bem aos nossos espíritos. É a oportunidade que nós temos de estarmos juntos, nos abraçarmos e dizer que estamos em nome de Jesus, em nome da Casa José de Mocó, trabalhando, continuando, recebendo e procurando sempre beber nesta fonte de luz, de paz e de amor que a providência divina sempre nos oferta. É a oportunidade que nós devemos ter em todos os momentos de nossa vida e não deixar passar, porque o tempo urge. E como o tempo urge, nós temos que correr atrás do tempo. Mas não sou eu que vou falar, não. A palestra de hoje será dada pelo nosso irmão Rafael. Opa! Acolhimento na casa espírita. Olha o tema maravilhoso, hein? Acolhimento na casa espírita. Vamos então prestar bastante atenção, porque eu tenho certeza que nós vamos aprender muito. Porque Rafael tem assim uma fonte de conhecimentos que nós precisamos sugar para trazer para o nosso dia a dia e procurarmos evoluir cada vez mais. Então agora, gente, deixo vocês com o Rafael. É nóis, Deus. Boa tarde, né? Boa tarde. Eu gosto desse boa tarde, né, Tiana? Esse boa tarde bonito de vocês. O que acontece, gente? Todo dia 9 de dezembro, né, a gente vem aqui para fazer uma homenagem. Uma homenagem que seria para o meu pai, né? Quem conheceu ele foi o José Antônio Sola Gomes, que foi o fundador dessa casa. Quem não conheceu, gente, eu posso apresentar para vocês agora um pouco dele, mas existem muitas pessoas que fizeram palestras no YouTube, tá lá no YouTube, que falava bastante sobre ele. A tia Fátima fez, né? A Sandra fez, Dona Graça fez, muita gente fez, né? Se não ficar falando todo mundo, provavelmente eu vou perder pessoas que fizeram. E muita gente conheceu esse espírito maravilhoso que foi para todos nós. Por que a gente faz sempre homenagem? Porque a Casa de Caridade está de pé hoje, né? Porque graças a ele, esse fundador. Claramente que ele não fez o trabalho sozinho. Existiram pessoas que alicerçaram ele, estavam junto dele, né? Que foram muitas e muitos espíritos que já foram também, já estão do outro lado da vida, assim como ele, né? Assim, teve lá o Carlinhos, Dona Maria da Graça, que estava lá no começo, o João, que está aqui, a Cidinha, né? Eles não estão aqui hoje, mas estão em casa, né? Então teve bastante gente, né? Não vou ficar falando nomes, porque a gente se perde nos nomes e pode alguém ficar magoado, aí depois vai brigar comigo, né? É na hora de comer o salgadinho lá em cima, vão querer dar um a menos para mim, né? Então aí é melhor não arrumar confusão com ninguém, né? Então muita gente, né, teve essa oportunidade de falar sobre ele. E no dia do falecimento dele, que foi dia 17 de dezembro, né, que ele faleceu 17 de dezembro, né? Só que a gente não comemora, né? Eu não comemoro data de desencarne. Deixa para o plano espiritual comemorar a data de desencarne lá, porque lá ele estava nascendo, né? Aqui ele estava desencarnando, então deixa ele comemorar. Então eu sempre comemoro, isso é meu, tá? Comemoro, meu pai também fazia muito isso, comemora a data de reencarne da vida, terra, de nascimento. E foi para mim, na época, eu lembro que tinha feito 1 ano só de desencarne dele, foi a primeira palestra que eu fiz, eu pediram para mim falar sobre ele, né? Foi um pouco difícil, vou ser bem sincero para você, tá lá, eu falei dele, desde que ele era menininho, desde que ele era pequenininho, desde que ele era bebê, né? Todas as histórias que a minha avó contava, que as pessoas contavam, que ele contava, né? Se vocês forem lá, vocês vão ver a história, né? E teve até amigos dele que compartilhou essa palestra, né? Que ele mandava e-mails, ele era um grande discutidor da doutrina espírita, né? As pessoas falavam algo que ele não concordava, ele ia lá, pau, ele rebatia, falava, não é assim, não, tem que provar por A mais B, tudo que
vocês estão falando, né? E no final o pessoal até brigava, ficava com ele, aí com toda aquela alegria. Depois no finalzinho ele falou assim, a gente pode tomar um cafezinho se quiser, né? E convidava o pessoal para tomar um cafezinho, né? Ou seja, ele levava o que precisava levar, né? Assim como o Herculano Pires também fazia, né? Levava o que precisava levar, falava o que tinha que falar, mas tudo dentro do amor, do carinho, né? Sabendo utilizar as palavras, né? Com caridade, sem estar ofendendo, sem estar magoando, porque ele não estava atacando a pessoa, né? Ele estava defendendo a doutrina e o propósito, o ideal, né? Que é doutrinário. Então é isso que a gente tem que entender. Muitas vezes a gente, a característica de humildade, a gente fala assim, ah, não, mas eu não vou falar nada. Não é que a gente não deva falar nada, a gente tem que falar. Se a gente não concorda, a gente tem que falar. Temos que ser humildes, né? Falar de forma clara e educada, de forma plausível, de forma que as pessoas possam entender, né? Afinal de contas, a gente tem que ser humilde e saber que cada um de nós estamos em condições diferentes de trabalho, né? Uns entendem mais, outros entendem menos, né? Por exemplo, se a Dona Graça for falar alguma coisa comigo, ela tem que abaixar um pouco a vibração, a evolução dela para ela conversar comigo, né? A evolução dela está muito mais alta, né? Então tem que dar uma diminuída, né, Rox? Então a gente tem que dar uma segurada, mas brincadeiras à parte, mas é verdade, né? Ele era um espírito que pensava muito isso. E pensava realmente nessa mudança em que a gente tem que fazer, essa mudança em que a gente tem que executar. E antes de fazer essa palestra para vocês e começar a falar, que eu já comecei, né? Começar a falar sobre essa palestra, eu queria falar muito porque de bem dele, porque eu não consigo falar do José Sola, não consigo falar do meu pai sem falar da Casa Espírita. Pois se a gente começar a pensar e a gente começar a olhar bem, a Casa Espírita e José Sola praticamente parecem ser as mesmas pessoas, né? Porque é a mesma coisa, porque ele estava envolvido muito forte dentro dessa Casa Espírita. Então é verdade que ele rejeitou já trabalhos, né, importantes para estar na Casa Espírita. Uma vez o chefe dele falou para ele, falou, você vai ter que viajar para tal lugar para que você tenha que resolver um negócio lá que a parte de engenharia, né, que fazia construção, você vai ter que ir lá, elétrica, né? Pode ir lá, você vai ter que ir lá pra gente. Aí ele falou, não, pra mim não dá. Mas por quê? Porque quarta-feira eu vou ter que ir pra instituição, então eu não posso ir. Ele falou assim, como não pode ser empregado? Eu falei, faz o seguinte, me demite. Aí ele pegou e falou assim, não é bem assim, né? Você traz um bom trabalho, como a gente arruma outra pessoa, depois você faz, né? Quer dizer, é uma coragem que realmente muitos de nós não teríamos coragem de fazer, né? Porque na verdade a gente tem que sustentar a nossa família, né? Mas a confiança dele era tanta que se ele ficasse empregado, ele achava que José de Mococa ia achar outro espinho. Achava não, né? Tinha certeza que José de Mococa ia achar um outro trabalho para ele. Por quê? Ele colocava à frente, né? Tudo que era para ele era colocado à frente a doutrina espírita, era colocado à frente essa casa querida. E para falar dele, para falar dessa história que já estamos falando várias vezes, né? Eu quero me remeter lá no tempo de Saulo, né, de Paulo, lá no Evangelho, lá no tempo dos cristãos, para que a gente possa entender melhormente. E aí eu vou fazer uma espécie de uma analogia para que a gente entenda, né, o trabalho desse espírito, né? Pois na verdade o que acontece? Ele ou nós estamos aqui por causa desse espírito, estamos aqui por causa desse médium que ele foi, né? Recebeu grandes espíritos que nos trouxeram grandes informações, né? Então ele foi, na verdade, o portal do plano espiritual para o plano da Terra, né? Onde nos trouxe ensinamentos, nos trouxe vivacidade, nos trouxe realmente entendimento para que a gente estivesse melhorando espiritualmente. A gente até conseguiu melhorar um pouquinho, né? Mas a gente tem que melhorar muito mais, usando esses exemplos, usando realmente desses espíritos valorosos. Aí eu queria me remeter ali, né? Na passagem de Paulo Estevão, no livro Paulo Estevão, né? Eu gosto muito, pois até assisto as palestras do Valadares que fala bastante de Paulo Estevão. Eu gosto bastante deste livro, gosto muito de Emmanuel, né? Que é um espírito que psicografa pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, do Chico, nosso saudoso Chico. Então Emmanuel era um espírito assim, para mim, um espírito realmente muito forte, muito realmente íntegro em todos os seus ideais, né? E eu acho assim que quem não leu Paulo Estevão, leia, é um livro muito lindo, um livro muito maravilhoso, mas eu pediria que vocês seguissem, né, a sequência do há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Renúncia, Ave Cristo, né? São livros maravilhosos que a gente aprende bastante. E lá em Paulo Estevão,
Tem uma passagem de Paulo, né? Não sei se vocês conhecem todos, mas eu vou aqui falar para que todos nós entendamos, né? Para não jogar simplesmente. Saulo, ele era um rabino, ele era, na verdade, um espírito, na verdade, ele estava encarnado, né? Ele era um homem que, na verdade, vivia as leis mosaicas de uma forma muito intensa, né? Muito arraigada, e perseguia os cristãos. Acho que até aí todo mundo já sabe quem é o Saulo, né? Esse é o Saulo. Saulo perseguiu muitos cristãos. E Saulo, ele se apaixonou pela uma mulher chamada Abigail. Abigail foi uma grande mulher para ele. Ele amava de todo o seu coração, né? E só que, sem ele saber, Estevão, que era o irmão de Abigail, era cristão, né? E resumidamente falando, Paulo perseguiu todos os cristãos até chegar a Estevão. Pegou Estevão, no instante da sua fúria, levou ele como se fosse um lugar ali, um altar, né, com os juízes, para fazer julgamento dos cristãos. E aí ele chegou ali naquele local e disse, né, você vai negar Jesus, né, para Estevão. Estevão disse, não posso negar Jesus. Ele é o mestre dos mestres. Aí ele começou a atacar Estevão de forma muito intensa, e Estevão dando sempre respostas plausíveis, como eu estava falando, né? Enérgicas, mas sempre dentro do amor e do carinho, e fazendo com que estivesse Estevão mudando de ideia e negando Jesus. O que ele fez? Achou que Estevão estava sendo arrogante. Ele não estava sendo arrogante, ele estava falando o que ele pensava. Às vezes a gente é assim, viu, gente? As pessoas falam que elas pensam, a gente já acha que elas são arrogantes, né? Claro, né? Com carinho, com amor, né? Sempre brigando com todo mundo. Mas aí assim, e às vezes a gente fala com alguém e as pessoas acham que a gente está sendo arrogante. Não, a gente está falando o que pensa, né? Hoje a Vivian estava até falando isso na preparação, né? Às vezes a gente tem que levar o amor, levar e falar para os nossos amigos aquilo que eles estão fazendo de errado, para que eles cresçam, para que eles evoluam, né? Para que eles aprendam. Mas voltando, né? Ao que estava falando, Estevão, na verdade, não conseguiu combater ele, né? Os fariseus da época, aqueles espíritos que ali estavam. E o que aconteceu com ele? Ele foi apedrejado em praça pública. Quando ele foi apedrejado em praça pública, ele ficou ali desfalecido, quase à beira da morte. E foi levado ele a um local separado. Quando ele foi levado a um local separado, a noiva dele, que era Abigail, a noiva de Saulo, foi ao encontro de Saulo. Quando se deparou naquele instante com Estevão, ela realmente ficou muito tocada e muito triste, chorou, né, compulsivamente, chorou muito. E aí o que aconteceu? Aquele instante, Saulo viu que Abigail era noiva do seu inimigo, e aí começou a tratá-la mal, distanciou-se dela, né? E aí ela foi embora. Saulo, no decorrer da sua existência, se arrependeu muito de ter feito o que fez, né, com Abigail, né? E Estevão, que haveria mais à frente, depois do apedrejamento, morrendo, né, pois não aguentava. E nesse instante, a gente conhece a história que Saulo, a caminho de Damasco, quando foi perseguir os cristãos, ir em perseguição de Ananias, encontra-se ali com seus comparsas, os seus cavaleiros que estavam ao lado, né, indo em direção para perseguir o próprio Ananias, né, que estava levando o cristianismo em Damasco. Chegando a caminho de Damasco, nada mais, nada menos, aparece frente a frente quem? Jesus. Naquele exato momento, uma névoa forte aparece a ele, né, como se tivesse uma tempestade de areia. Então ele vê à sua frente o mestre. Ele, naquele momento que encara o mestre, olho a olho, ele cai de joelho ao mestre, e o mestre diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, então Saulo, naquele instante, não tinha palavras, não sabia o que dizer. Então ele simplesmente, ajoelhado, diz: Mestre, o que eu posso lhe servir? O que eu posso fazer por você? Mais nada ele disse. Então Jesus diz: você irá para Damasco, aonde encontrará Ananias, e ali receberá suas bênçãos. Naquele instante que ele disse isso, que ele falou desta forma, Saulo voltou, né, no seu estado de êxtase. E ele estava ajoelhado, só que os cavaleiros que estavam à sua volta, as pessoas que estavam à sua volta, só via ele ajoelhado, não via Jesus, não via areia, não via tempestade, não via nada, só via ele ajoelhado ali e falava: Saulo ficou maluco, ficou louco, né? Tentou ajudar Saulo, mas Saulo voltou, mas voltou cego, né, sem enxergar. E aí ele foi
realmente até onde Jesus pediu, a caminho de Damasco, em Damasco, à procura de Ananias. Quando ele chega, bate a porta da casa, pois estava sem visão, foi ajudado, né, a chegar até ali. Eu vou contar detalhes, daí a gente vai precisar ler. Ele chegou ali, bateu a porta, naquele instante que ele bateu a porta da casa, Ananias o recebe. Quando Ananias recebe esse irmão, diz: eu já esperava você, meu irmão. Saulo começa a chorar compulsivamente, pois apercebe-se que Jesus já havia ido falar com Ananias antes de ter falado com ele. Ou seja, Jesus já sabia o que estaria de vir, o que estaria acontecendo com o nosso, com ele mesmo, né? Jesus já sabia do trajeto que ele deveria cumprir. E naquele instante que ele chegou, Ananias coloca as mãos sobre os seus olhos e descerra tira toda a sua cegueira que ali existia. Então Saulo abre os olhos e começa a enxergar, começa a chorar compulsivamente, e diz: você me curou, você me curou, você me curou, fala o que eu preciso fazer, diga-me o que eu preciso fazer. E Ananias diz: não fui eu que lhe curei, quem curou foi Jesus. Ele, através de mim, curou os seus olhos. E Jesus quer que você siga o seu caminho, né? E aí todo enredo começa a acontecer diante de Damasco, diante daquele momento em que Saulo ali está. E tanto é verdade que Saulo, ele tentou falar em nome de Jesus diante dos escribas, dos fariseus da época, dos seus amigos rabinos que ali estavam, né? Ali mesmo em Damasco. Ele foi lá e falou: agora eu vou falar em nome de Jesus, né? Já estou pronto, já não estou mais cego, bem, levava todas as leis mosaicas, então eu estou preparado. Quem é mais preparado que eu? Eu sou o cara, então eu vou fazer isso, eu vou chegar lá e vou arrebentar. Chegou, subiu, né, lá no tablado ali, todos olharam para ele com todo o respeito que ele tinha, né, ele era um homem muito poderoso. Chegou com todo o respeito que ele tinha, chegou assim para ele e falou assim: ó, começou a falar, né, primeiramente das leis de Moisés. Aí ele começa a dizer: mas existe um grande Salvador, um Salvador de todos nós, aquele que libertará nossos espíritos, aquele que tirou a minha cegueira. E conta a história do caminho de Damasco, que aconteceu com ele para todos que ali estavam. Naquele momento, ele começa a se sentir acabrunhado consigo mesmo, não consegue falar mais, as suas palavras ficam reduzidas, parece que ele não tem a mesma força espiritual, parece que ele não tem a mesma eloquência na voz. E aí, diante daquele momento, aqueles que estão ali a escutar dizem: Saulo ficou louco, é maluco, então vamos tirá-lo daqui, vamos mandá-lo embora daqui, pois se este homem ficar aqui vai perturbar todos nós. Vamos. Aí pediu para Saulo sair. Ele falou: só não executamos e não pedimos para matá-lo, pois você só pode estar louco, deve estar maluco, né? Como pode viver nessa situação? Um homem ficou louco com esse carpinteiro também, já não basta tantos loucos aqui, todos nós loucos agora, né? Tudo com esse carpinteiro, né? Louco de amor por esse carpinteiro, né? Estamos todos aqui loucos de amor por ele. Então ele falou: mais um louco por esse carpinteiro. Então mandaram e expulsaram ele. E quem recebe ele novamente? Ananias, aquele mesmo que curou. Levou ele para a sua casa. Levou ele, na verdade não era a sua casa, minto. Levou ele para o lugar em que eles faziam os seus evangelhos, né? Que seriam evangelhos. Não existiam centros espíritas, não existiam igrejas, né? O eclesiates, né, que seriam as igrejas, haveriam de existir depois, mais à frente, não é isso? Não existia ainda as igrejas em si colocadas com o nome de igreja, né? Mas existia um lugar em que eles faziam. E aonde era o lugar? Olha que interessante. Era numa casa de uma lavadeira que tinha o seu filho paralítico, que alugava o seu imóvel para que eles pudessem ali fazer o seu trabalho. Isso que a gente está falando disso agora. Existiam outros mais atrás que estavam fazendo escondidos, né, dos romanos nas catacumbas, né, que seriam os cemitérios, né, embaixo perto dos túmulos, né. Agora lá naquele local que ele se encontrava, aonde ele estava, eles começaram a fazer o evangelho. Então Ananias sentava ali naquela mesa, uma mesa bem grande, tosca, né, que Emmanuel fala, chama mesa tosca, né, uma mesa rústica, né, sentava muitos ali, e Ananias ficava ao centro. Ananias ficava ao centro para levar auxílios, ensinos do Evangelho de Jesus. E Paulo, né, que na verdade
já estava modificado, não estava modificado nessa época, ainda era Saulo, ele olhava para aqueles irmãos e naquele exato momento ele via tanta perplexidade, tanta união, tanto amor, tanta comunhão, como nos diz Kardec, né? Tanto é que Kardec nos fala, até trouxe para vocês, a bandeira que desfraldamos bem alto é do espiritismo cristão e humanitário. Então o que viviam esses irmãos? A humanidade, são humanitários. E Emmanuel nos fala, né, no livro Paulo Estevam, que existiam mulheres com crianças no colo, existiam crianças doentes, existiam homens que ali viviam rústicos, né, como pedreiros, existiam lavadeiras, existiam todas as pessoas humildes, simples, e ali estavam a viver a oportunidade de viver aquele instante de ouvir Ananias falando. Porque, gente, é só a gente pensar, Ananias era o espírito que estava ligado a Jesus. Ele falou com Jesus para que estivesse curando Saulo. Imaginamos como é a grandeza do espírito desse. Então ele pegou aquele papiro, né, já surrado de tanto usar, né? Igual a palestrante Silvia fala, quanto mais usa o livro, mais surrado ele fica, né? Então, quanto mais eles usavam, mais surrado fica o livro. Isso é bom, né? Esse livro está surrado porque a gente está lendo bastante. Então ele pegou aquele papiro naquela época, ele tinha as escrituras, né? E que depois a gente vai saber das cartas aos Coríntios, cartas do próprio Paulo, né? E naquele instante que ele estava, naquele momento, ele se apercebeu: não existem pessoas ricas, não existem pessoas poderosas, não existem pessoas em que têm interesse nenhum uma pelas outras. Não me chamam de doutor, não me chamam, na verdade, de rabino, não me chamam de senhor, eles só se chamam como irmãos. São todos os irmãos. Vocês estão sentindo um pouco algo parecido? Centro espírita, instituições espíritas, o Evangelho de Jesus, o Consolador Prometido, que é a instituição espírita. A gente não tem que levar rótulo para ninguém, não é isso? Não precisamos levar o que sabemos é importante, mas para levar o conhecimento do que sabemos, para ajudar os nossos semelhantes, não para estarmos nos tornando orgulhosos, vaidosos. E Saulo sentiu isso. E é tão interessante que quando Ananias ia falando, as pessoas iam sentindo a alegria de estarem ali. E depois, ao final daquele envolvimento que eles tiveram todos naquele evangelho, o que eles tiveram a servir, como dizia Emmanuel? Um pão velho com uma água. Saulo pegou aquele pão velho em suas mãos, aquele pão que ele jamais tinha pego, um pão assim, né, tão envelhecido, né, e aquela água tão clara, colocou a sua boca e disse que ele não tinha comido um alimento mais delicioso em toda a sua vida. Pois o que acontecia? Aquele alimento estava impregnado por uma força, por uma energia, que não era uma energia em que nós vemos a terra, não é uma energia como que temos no cotidiano, é uma energia que se faz vigente de Cristo, de Jesus. É aquele pão que alimenta o homem, é o pão espiritual que a gente estava dizendo. Pois como a gente fala, não adianta a gente alimentar o homem com pão material, senão alimentá-lo com pão espiritual. Pois o pão material, ele vem do pão espiritual. Não é assim? Nós podemos ver de que o pão espiritual, o pão material só pode ser feito ou multiplicado, como Jesus o fez, se tivermos dentro de nós saciado o pão espiritual. O que é o pão espiritual? Estarmos satisfeitos, alimentados, cientes de que todos somos irmãos, que todos somos amados, não é assim? E o que mais precisamos viver entre nós é o amor. Não é Jesus que nos diz? Só o amor é capaz de cobrir a multidão dos nossos pecados? É só o amor que vai abrir os horizontes de nossas vidas? E o que viviam essas comunidades cristãs? O amor. Elas viviam riquezas? Não. Elas viviam luxúrias? Não. E é tão interessante que o próprio Emmanuel fala que no final da reunião, esses irmãos se confraternizavam, conversavam, mesmo com palavras diferenciadas um do outro, sem se desentender, discordavam às vezes de algumas coisas, ou aplicavam algumas palavras que um sabia mais do que o outro, e pareciam na verdade que estavam em um lugar abençoado, como se estivessem no céu, onde espíritos estavam sintonizando uma mesma energia. Não são pessoas que precisam estar juntas, isso dentro da doutrina ou em qualquer lugar, pois o bem deve ser feito em qualquer religião,
mas estar discutindo ou estar querendo ser mais do que o outro. A minha palestra é melhor do que a Sandra, a minha palestra é melhor do que a Dona Graça, a palestra não sei o que é melhor do que não sei quem lá, não importa. É isso que eles estavam mostrando, de que aquele instante que eles estavam vivendo, o que estava predominantemente realçando seus espíritos era Jesus. E o que Jesus nos explicou? A humildade. Lembram-se de que quando Jesus foi convidado pelo um fariseu a adentrar em sua casa para alimentar-se, ele adentrou, sentou, e o fariseu começou a fazer várias perguntas para ele, não foi? Não sei se vocês lembram. Várias perguntas. E Jesus ficou ali a respondê-las. Naquele exato momento, entra uma mulher esbaforida, né, desesperada, e ali ela encontra-se, ajoelha-se ao pé de Jesus, lava seus pés com as lágrimas, seca com o seu cabelo os seus pés e unge seu espírito com o seu perfume. Quem era? Maria de Madalena, Maria de Magdala. Ela faz isso pelo Mestre. Jesus olha para o amigo que ali estava com o fariseu que tinha o convidado e diz para ele: você reconhece esta mulher? E ele diz: sim, é uma meretriz, ela nem deveria estar aqui. E ele diz: esta mulher é nossa irmã, filha de Deus. E aí ele pega e diz, né, que tem aquela velha história que é contada para todos nós, né? Se estiver errando aí, vocês me avisam, porque eu vou trazer para dinheiro para que a gente possa conversar de uma forma mais fácil. Que Jesus nos diz que se tivesse uma pessoa, se você fosse uma pessoa que devesse 500 dinheiros e outra pessoa estivesse devendo 50 dinheiros, assim, se a pessoa que estivesse lhe devendo 500 dinheiros lhe pagasse, qual seria aquela que estaria tendo uma melhor visão, um melhor conhecimento sobre você? O que você estaria pensando dela? A de 500 que ele pagou ou a de 50? A de 500. Então por quê? Porque na verdade é o que mais devia, é o que mais se esforçou para pagar. Então esta estará entrando no reino dos céus. Então o que, claramente não fui desta forma que disse, eu trouxe da minha forma para falar, né, gente? Mas o que ele estava querendo dizer? Que nós que mais devemos, quanto mais nos esforçamos, mais estaremos crescendo espiritualmente. É o que acontecia e o que meu pai dizia aqui para nós. É muito mais. Em uma reencarnação você pode evoluir muito mais do que em 1000 reencarnações. Desde que você queira, desde que você acorde, desde que você multiplique. Então, para que vejamos o quanto Jesus exaltava a simplicidade no coração das criaturas, o quanto ele exaltava a humildade. E aí a gente pergunta, mas espera aí, então quer dizer que quem tem dinheiro não tem acesso a estar sendo feliz espiritualmente? Sim, tem. O que nos faz realmente é só a gente lembrar de Zaqueu, que subiu a árvore para ver Jesus, lembram disso? Foi até lá, subiu a árvore para ver Jesus, olhou para Jesus, Jesus olhou para ele, porque ele era bem petitiquinho, né? Não conseguia ver, subiu até em cima da árvore, Jesus disse a ele: Zaqueu, aí, quem me chamou pelo meu nome? Ele era um cobrador de impostos. Desça daí, Zaqueu, hoje haverei de me alimentar em sua casa e pousarei nela. Zaqueu desce rapidamente, esbaforido, né? Que alegria, Jesus vai pousar na minha casa. E ele recebe então Jesus em seu lar. Os discípulos se revoltam, os discípulos ficam angustiados. Que isso, Jesus? Você está maluco? O que você está fazendo? Esse cara é um cobrador de impostos, ele é odiado pelas pessoas. Ele é um cara que toma dinheiro de todo mundo, né? Igual os nossos políticos, né? Toma dinheiro de todo mundo, cobra imposto pra caramba, né? Assim, naquela época era assim que eles pensavam dos cobradores de impostos. E aí ele pegou assim: você é louco, você vai colocar esse cara, você vai entrar na casa desse cara, não sei o que. Aí ele pegou e falou: sim, todos nós somos merecedores de uma segunda oportunidade, uma segunda chance para alcançarmos o reino dos céus. E ele vai ao encontro de Zaqueu. E o que Zaqueu faz? Zaqueu promete melhorar metade da fortuna dele, doar para todos os pobres, e tudo o que ele fez de errado para as pessoas, ele voltaria a todos esses para pedir perdão. Então não é o dinheiro, não é o que temos materialmente, é o que construímos espiritualmente dentro de nós mesmos.
É o que alcançamos e o que queremos viver em nossas vidas, sem preconceito, sem ódio, sem rancor, respeitando, amando. Jesus não amou as meretrizes, Jesus não amou os ladrões. Quando criança, Jesus em seu lar trouxe até a sua casa 2 ladrões. Menino, sua mãe ficou assustada, espavorida, né? Meu Deus do céu, 2 ladrões na minha casa? Já precisa estar na sua casa, tem 2 ladrões na sua casa conversando com seu filho. Ela ficou, e ele pede paciência para sua mãe, que são irmãos dele, né? A caminho da luz da evolução. Então o que ele faz? Ele mostra que todos nós somos iguais, todos nós somos irmãos. Aí a gente começa a se aperceber com a semelhança que temos dentro da casa espírita. E aí eu quero me remeter novamente a este encontro que temos hoje e mostrar que a nossa casa espírita de hoje, que tem 50 anos, né? 50 anos? 51 anos, vai fazer agora, é 52. Vai fazer 52 anos em fevereiro, mas só antecipando, nossa casa espírita tem 51 anos agora. Na verdade, ela foi fundada em um porão de uma casa. Então, quer dizer, na verdade a gente começa a pensar assim, nossa, olha só, Ananias em um lar, Ananias em um local ali simples e humilde. E a nossa casa começando da mesma forma. O que eu estou dizendo? Eu não estou hipervalorizando a nossa casa, não é isso. Mas as casas espíritas, os locais que devemos estar levando Jesus, não devem estar preocupados com as obras faraônicas, somente com o dinheiro. Claro, o dinheiro é importante para sustentar o lar, sustentar as casas, mas não é só isso. É o que Jesus nos disse. Nós precisamos trabalhar em nós o amparo, a luz e o amor. E aí este mesmo homem que hoje estamos homenageando, levou e trouxe essa casa espírita para esse local, em 1974, né? Que esse daí é 73, desculpa, 1973, que eu nasci em 1984. 1970, é mentira, eu nasci em 1974. E esta casa espírita aqui foi iniciada nesta época, né? Foi iniciada neste dia aqui nesta casa. E depois disso, nós vemos e estivemos sentindo a cordialidade que este homem, que este irmão nos ensinou a levar uns aos outros. Ele pouco importava quem era. Só para vocês terem uma ideia, ele tirava todos os domingos da sua vida, isso, Sheila Valéria lembra bem disso, que a gente era filhos, né? Tirava todos os domingos da sua vida para estar aqui, na casa, né? Ele ficava às vezes lendo com o Carlinhos e com o Esmeraldo, né? Aqui, e... Oi? Só vocês três? É só vocês três, né? Tá querendo se enaltecer só nós três. Tô brincando. Ficavam só esses 3 aqui, mas o que era mais interessante, por que ele ficava aqui? Porque ele queria levar o pessoal daqui para ver a escola. Então ele estava aqui para conversar, às vezes as pessoas vinham aqui para tirar dúvidas, não assim? Ele vinha aqui para esclarecer. E o que a gente tem que entender é de que quando estamos a trabalhar, não importa quanto tempo a gente tem para trabalhar, cada um de nós sabemos, né? E quando a gente está aqui, quando ele abria os braços para que as pessoas aqui estivessem, como nós também estamos abrindo o braço, estamos levando assistência, cura, amor, amparo, receber bem, né? Se a pessoa quiser estar bem recebida, ela estará. Se ela quiser continuar, muito bem. Se ela não quiser continuar também, nós não podemos obrigar, pois nós não temos documento algum. Nós não temos nada em que estamos referindo para a pessoa, é sua obrigação estar aqui. Não é obrigação. Nós temos que estar aqui porque amamos estar aqui. Nós temos que estar aqui porque estamos servindo a Jesus. O nosso compromisso não é com o Rafael, não é com o Sola, não é com ninguém. O nosso compromisso é com o Mestre. Nosso compromisso é com Jesus. E o que somos nós? Servidores do Mestre. E se somos servidores, vocês sabem o que Jesus disse para os seus discípulos, já ali no momento pertinho já da sua ida para o plano espiritual, da sua crucificação? Hoje não chamo mais vocês de meus discípulos, chamo-vos de meus amigos. Quanto estaremos preparados para sermos chamados por Jesus como seu amigo, em que renunciaremos a nós mesmos, como ele mesmo diz, né? Largue tudo, pegue sua cruz e me siga.
Negue tudo, pegue sua cruz e me siga. Quando estaremos preparados para essa tal ação? Quando estaremos preparados para olhar os nossos irmãos que estão à nossa volta com amor, mesmo eles sendo, na verdade, criminosos, viciados, ou qualquer que seja as suas viciações, porque nós também a temos e nós também já tivemos em outras vidas. Eu vou até fazer uma pauta aqui para lembrar vocês um acontecimento que teve aqui na casa. Até fiquei um pouco na dúvida de contar, falei assim, cara, não sei se eu conto, que eu não conto, se eu conto, mas eu vou contar. Teve uma época aqui que meu pai estava aqui, eu era jovem, né? Nem sempre estive doando de tudo de mim quando era jovem. Às vezes também cometi meus erros, deixei algum tempo a casa, me arrependi muito, arrependo, tanto é que eu vivo falando isso para os meus sobrinhos, para aqueles que são mais novos que eu, não faça isso porque o arrependimento dói, né? E aí a gente acorda. Eu também tive meu caminho de Damasco, né? Também tive meu caminho que tive que ali acordar, ver Jesus e começar a me iniciar no Mestre. Então todos nós temos. Não existe uma pessoa que existe na Terra que não tenha seu caminho, que não tenha seu propósito. E isso eu bato na tecla, né, principalmente dos meus sobrinhos, dos meus amigos, do Vitor, né, da moçada toda aqui, porque eu acho que a gente erra, mas aprendemos com erro e temos que levar esses aos nossos jovens, as pessoas que precisam, né? E uma vez, voltando, né? Uma vez o Espírito, veio um irmão aqui na casa, encarnado, né? Que uma arma na mão, falando assim, eu vou assaltar aqui, eu quero assaltar. E meu pai estava bem na porta ali. Aí meu pai percebeu, na espiritualidade, sabe o que faz? Percebeu, olhou para ele e disse assim, meu amigo, não faça isso, guarde esse negócio. Você vai se assustar, a mulherada aqui vai começar a sair tudo gritando. Vamos, calma, vamos resolver seu problema. Vou pegar alguma coisa para você ali dentro, né? Vou juntar com o pessoal um pouquinho de dinheiro e te dar para você. Mas aí ele começou, né, a ficar triste, começou a se abrir, falar que ele, na verdade, estava devendo dinheiro e as pessoas iam realmente, né, matá-lo, né? Então ele falou, não, vamos ver o que a gente consegue. Conseguiu alguma coisa que todo mundo deu para ele e falou, vai com Deus, meu filho. Aí ele foi embora, né? Depois, mais pra frente, a gente descobriu que ele, infelizmente, foi levado para o plano espiritual pela lei de sintonia e atração, né? Pelos próprios amigos dele, né? Que viviam, infelizmente, esses momentos de negatividade, né? Mas olhe como é parecido. Olhe como a história se repete novamente. Lá estava Ananias, em sua mesa tosca, em seu ambiente cheio de cristãos, que na verdade passavam todos no final da reunião, erguendo as suas mãos, dando passe, né? Igual o Divaldo fala, né? Passe não precisa ser karatê aqui, de é só a imposição das mãos. A Ananias nos mostra isso claramente, né? Vai lá mostrando e irradiando os passes magnéticos. Divaldo fala isso, né? Chico também. Ananias passava levando as vibrações positivas a todos. E olha só, gente, Ananias ia ser morto por Paulo. E ele fez o quê? Chamou de meu irmão. Ele perseguia os cristãos e foi chamado de irmão. A gente tem um casal também, a Prisca e fugiu o nome dela. Temos um casal de a Prisca que ficou muito tempo no deserto junto com eles, né? A Prisca, esqueci o nome do osso, vocês me avisam. Que ficou muito tempo no deserto junto com Saulo, e Saulo ali disfarçando, não falando quem ele era, né? Para ficar quieto, porque executei um monte de cristão, do lado 2 cristãos, mas ele estava fazendo tecelagem no deserto. Aí um certo dia ele chegou, né? Vendo eles lendo, né, o Evangelho, e falou assim, mas vocês leem o Evangelho, vocês são cristãos, né? Começou a tecer uma conversa com eles e disse, o que vocês fariam se vocês encontrassem Saulo frente a frente para esse casal? Aí eles diziam, se encontrássemos ele frente a frente, é porque provavelmente ele teria cedido às bênçãos de Jesus. Então amaríamos ele de todo o nosso amor, de todo o nosso coração. E aí, naquele instante, Saulo, claramente, né, começa a chorar. Por quê? Porque eles não carregavam ódio sobre Saulo. E ele diz, eu sou Saulo.
E qual é não eram só palavras ditas, ele não só disse através de palavras, eles dois, o casal, não disse só através de palavras. Eles viram e sentiram e viram que era Saulo mesmo e o abraçaram. Não é só quando a gente vem aqui falar para essa, vamos amar e não amamos, sabe? Não, ele vai, encontra-se com aquele momento, ele fala que é Saulo, e naquele instante eles vão lá e abraçam Saulo. Choram, todos eles, os três choram em alegria, porque ele estava ressuscitado em Jesus. Ele estava acordado para Jesus. Então olha como é a similitude, olha como que a gente vê, eu comparando uma coisa com outra, lógico, porque eu estou comparando o meu pai, José Sola, com Ananias, mas estou comparando o que devemos fazer dentro de uma casa espírita e como devemos executarmos, ou como devemos tratar como nós sendo irmãos. Se eu faço algo dentro de uma casa de caridade, não importa que seja, por menor que seja a sua atividade, que para nós é menor, né? Mas que é muito grande. Eu brinco com a Rose e falo que ela faz o café maravilhoso, delicioso, que antes era a Lindete que fazia, eu achava gostoso, brincava Lindete, croquete, aí ela fala Rafael, pastel, né? Então quer dizer, eu brincava com ela e falava que café gostoso. E é essas coisas lindas, essas coisas pequenas em que fazemos dentro de uma casa espírita que devemos levar para o lado de fora. A casa espírita serve para nos afugentarmos da nossa vida lá fora? Serve. A casa espírita serve para que estejamos afastando-nos da vida lá fora? É um mosteiro aqui, é um lugar que devemos estar? Não. Ela nos ensina como devemos agir lá fora. Como devemos chegar diante das nossas vicissitudes, em que podemos participar da vida sem embriagarmos nas festas? Podemos estar vivendo com os amigos sem estarmos discutindo? Que podemos viver entre os irmãos sem precisar falar Jesus, Jesus, mas viver Jesus em nossos corações através dos nossos atos? A doutrina espírita quer nos fazer, ou quer fazer, levar homens de bem lá para fora. Não importa se esses homens de bem sejam espíritas, católicos, evangélicos, ateus, não importa. O que queremos fazer é acordar a caridade dentro do nosso coração, pois o próprio Allan Kardec nos diz, através dos espíritos, fora da caridade não há salvação. E a gente tem que ter e entender de que, às vezes, nós pensamos e vemos a casa espírita como uma empresa. Às vezes achamos que somos empresários, dirigente da casa empresário, e manda tudo em todo mundo e damos salário em boas horas, viu gente? Mas não é assim. A casa espírita, ela é um recinto de amor, de paz, de luz, de envolvimento, que acalenta corações. Existem regras? Existem. Elas precisam ser feitas? Precisam ser respeitadas? Sim, para não ser virar libertinagem. Eu até estava falando com a do Carmo, pedi até licença para falar sobre isso, mas, por exemplo, uma vez veio uma pessoa, uma irmã, precisa de uma cesta básica. Às vezes a gente está bem apertado de cesta básica, não temos, né? A gente sempre pede doação. Aí o que a gente fez? Eu liguei para a Maria do Carmo quando ela estava aqui e falei, posso? Era um dia de semana. Posso? Né? Não tenho o direito de sair atropelando todo mundo. Eu posso? Ela, claro, meu irmão. E assim a gente levou, doou, assistiu. Né? Como Emmanuel mesmo diz, né? O centro espírita é um educandário. Mas cuidado para não nos perdermos no academicismo. Não é aqui, de forma nenhuma, uma faculdade. Devemos levar de forma acadêmica. A gente tem que levar a disciplina, levarmos o amor, mas devemos levar o conhecimento em Cristo, com sentimento, como Emmanuel nos falava, reto sentimento, reto pensamento. Se não tivermos reto sentimento, reto pensamento, as nossas forças, as nossas energias estarão, na verdade, oriundas à derrota, à perca, mas não de nós somente, mas de muitos. Então a importância de estarmos lembrando de que nós somos faróis. Se estivermos apagados, estaremos batendo no primeiro poste. Se estivermos acesa, podemos alimentar e orientar o nosso caminho, mas também poderemos abrir caminho para outras pessoas que estejam atrás de nós e que ainda não acenderam os faróis, pois elas estarão vendo mais à frente aquilo que não conseguem ver, mas que podemos possibilitar a elas que vejam. É isso que temos que fazer. A casa espírita, como diz Bezerra de Menezes,
em uma das incorporações, ela é o farol de luz e de amor que deve ser levada em muitos lugares, como diz o Aguinaldo, que já faleceu aqui na casa e falava, é melhor ter milhões de casas espíritas pequenas do que uma só concentrada em um único lugar. Pois quanto mais tivermos, mais pontos estaremos seguindo. Como o Chico Xavier diz a Divaldo. Divaldo foi a ele e falou, queria tanto trabalhar com você, Chico. E ele diz, não. Um farol aceso em lugares distantes poderá clarear muito mais do que dois em um único ponto. É isso que temos que levar para nós. E é isso que eu levo para esta casa, é isso que eu levo para vocês, é isso que devemos levar para os nossos espíritos, é isso que devemos acender em nossas almas, gente. É isso, tá bom? Não tenho mais nada a dizer, mais nada a falar, já falei mais o suficiente, tinha muito mais que falar para vocês, né? Tinha até anotado, mas a gente acaba sendo envolvido pela espiritualidade maior e foge-nos muito do que a gente haveria de falar. Então, gente, que as bênçãos de Jesus estejam com todos vós. Muito obrigado pela paciência. Lembrando de que logo mais vocês vão ter ali em cima os comes e bebes. Buscamos, como eu falei, o pão espiritual. Estamos satisfeitos com o pão espiritual? Estamos ou não? Sim. Então depois vamos ter o pão material. E aí sim estaremos podendo ir para nossas casas felizes, abençoados, sabendo que poderemos voltar, se quisermos. Mas lembremos, ou se quisermos, pois tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Paulo de Tarso. Que Deus abençoe a Deus e a Jesus e muito obrigado.